Olá, como vai? Hoje nós vamos falar da função da linguagem, ou melhor, funções da linguagem, porque a linguagem tem algumas funções. Dentro daquilo que um pensador, um linguista, nos trouxe, Jacobson, Roman Jacobson, ele é que vai falar dessas funções da linguagem e do atos da fala. Então vamos ver como que isso funciona. Elementos da comunicação. Então ele traz os elementos da comunicação. Quais são os elementos da comunicação? Nós temos o emissor, que é aquele que emite, codifica a mensagem. Neste caso, o emissor aqui sou eu. Estou aí emitindo para vocês uma mensagem. E vocês são os meus receptores. Então nós temos aí o receptor, que recebe, decodifica a mensagem. Então, vocês estão aí decodificando, procurando entender o que eu estou falando. Mensagem é um conteúdo transmitido pelo emissor. Eu estou transmitindo a mensagem para vocês. Código, conjunto de signos usado na transmissão e recepção da mensagem. Então, e tudo isso que eu estou falando, o que vocês estão lendo aí, são os códigos, são esses conjuntos de signos, que vai ser aí, vocês vão descobrir aí os significados, e assim vocês vão entender a mensagem. Referente, referente é o contexto relacionado a emissor e receptor. Olha o referente aqui. Referente, eu estou no estúdio gravando essa aula para vocês. E o receptor, né, o referente, está aí o contexto onde vocês estão, que pode ser num ambiente virtual ou num ambiente concreto. Canal. Canal é o meio pelo qual circula a mensagem. Então, pode ser o quê? Vocês estão recebendo essa mensagem por meio da internet. Então, é o canal por onde circulou a mensagem. Vocês podem receber uma outra mensagem. Esse canal pode ser um jornal, um telejornal, um jornal escrito. Então, é o meio por onde circula a mensagem. Funções da linguagem é o seguinte. O emissor, ao transmitir uma mensagem, sempre tem um objetivo. Ou ele quer informar algo, demonstrar seus sentimentos, ou convencer alguém a fazer algo, entre outros. E, consequentemente, a linguagem passa a ter uma função, que são as seguintes. Então, aí nós vamos ter todas essas funções. Então, observem bem. Você, na sua profissão, por exemplo, como um corretor de imóveis, essa linguagem ela vai ter uma função a partir daquilo que você quer. Você quer convencer o outro a comprar um imóvel. Então, você já vai usar a função apelativa, que é a função conativa da linguagem, para convencer o outro. Vamos supor que no caso desse convencer, também você busque a emoção, que no caso da estética vai trabalhar muito com isso. Por quê? Porque vai mexer com a beleza, com o interior da pessoa. Então, isso vai trazer a questão da emotividade também. E por aí vai, conforme a situação de comunicação, você vai lançando mão dessas funções da linguagem. Então, eu não vou ficar pensando assim, agora eu estou usando a linguagem conativa, agora eu estou usando a metalinguística. É claro que não. Nós vamos usando a linguagem e lançando mão dela conforme necessitamos. Isso aqui é apenas para estabelecer como ela funciona. Então, nós temos aí função referencial, função conativa, função emotiva, função metalinguística, função fática e função poética. A função referencial. Então, nós temos aqui uma notícia. Alguém de vocês, acredito que já tenham até lido o Diário de Anne Frank e saibam do que se trata. Anne Frank escreveu um diário enquanto estava num anexo, num porão escondida dos nazistas. Ela é uma judia e nesse processo, com a família toda ali escondida, ela escreveu esse diário contando o que estava acontecendo. Então, ela vivenciou muito de perto e escreveu em um diário. Então, essa notícia que está aí para vocês é apenas uma informação. Olha lá, primo de Anne Frank
revela detalhes sobre a infância da jovem morta em campo nazista. Eles ficaram guardados, esquecidos, em um sótão, em Basel, por décadas antes de serem descobertos. Mas agora, muitos dos pertences da família de Anne Frank, inclusive milhares de cartas e brinquedos, serão exibidos no Museu Judaico da cidade natal da família, em Frankfurt. Então, aqui nós temos uma informação, apenas uma informação. Neste caso, usa a função referencial. Por quê? Porque apenas quer dar uma notícia, apenas quer trazer uma informação, não quer convencer, não quer criticar, não quer fazer poesia, apenas informar. Neste caso, vai usar-se a função referencial da linguagem. E a linguagem, neste caso também, a construção dessa linguagem, ela vai prezar pela norma padrão da língua, uma linguagem objetiva, direta, impessoal, ou seja, não há marcação do eu aí nessa linguagem. Vamos à próxima função. A função conativa. A função conativa, ou apelativa, nós vamos ver muito em propagandas. As propagandas, elas querem chamar a atenção, ela quer apelar para o seu interlocutor, para convencê-lo a fazer algo, ou a comprar, ou a obedecer determinadas leis, ou a modificar posturas. Então, a propaganda, ela vai mexer com esse interlocutor, chamar a atenção, seduzir esse interlocutor. E, neste caso, usa a função conativa da linguagem. Olha lá. Lei seca contra palmada. Então, eu coloquei do lado, porque está muito pequenininho ali. Aplique a lei seca na sua casa. Sem violência, não há choro. Então, ele brinca aí. Outro detalhe. A função da linguagem, nem sempre ela vai estar sozinha. Outras funções estarão envolvidas ali. Olha só. Aplique a lei seca na sua casa. Observe que ele está usando aí a ambiguidade da palavra seca, tá? Porque lei seca, nesse sentido, nos remete à lei seca da questão de beber o álcool. Não tem essa lei seca? Mas neste caso, a lei seca aí é contra o choro. O choro remete-nos a lágrimas. Então, choro, molhado, lei seca. Então, não há mais choro. Se não há palmada, não há choro, é claro, né? Então, trabalha com a ambiguidade. E ao trabalhar com essa ambiguidade, está trabalhando também com a função poética da linguagem. Por quê? Porque está trazendo uma palavra polissêmica, que tem mais sentidos, mais de um sentido. Ok? Então, a função apelativa, para quem trabalha com vendas ou com propaganda, vai usar essa função. Por quê? Porque eu preciso convencer o meu interlocutor a comprar algo, ou adquirir algo, ou a fazer algo que eu estou ali para oferecer. Então, eu vou usar essa função. A função emotiva, olha só, emotiva já diz. Emotiva está relacionado ao eu. Então, a função emotiva ela vem marcada pelo eu. Primeira pessoa. Então, o eu está muito marcado. Então, olha ali, nós pegamos 2 trechos de canções. Porque vocês estão mais familiarizados. Quando coloca esses tipos de canções, vocês se situam mais rápido. Então, olha só. Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco para te ver. Eu não vou negar. Então, observe a marcação do eu. É uma canção de Zezé de Camargo e Luciano. Então, eu. Então, e o verbo na primeira pessoa também. Então, essa marcação do eu é que vai marcar a função emotiva da linguagem. Isso não quer dizer que a função emotiva esteja sozinha. Eu posso ter a função poética também junto. Olha lá. Eu sou a luz das estrelas. Eu sou a cor do luar. Eu sou as coisas da vida. Eu sou o medo de amar. Observe que aqui há a função emotiva. Por quê? Porque há uma marcação do eu aí. Mas também há a função poética da linguagem. Por quê? Porque além dele trabalhar com a repetição anafórica, ele trabalhar com o paralelismo sintático. Ó, eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. Então, eu tenho repetições de estruturas sintáticas, a repetição anafórica eu. Então, tudo isso são recursos poéticos
para que o texto fique poético, literário. Então, eu tenho aí também a função poética da linguagem, que vocês vão ver mais à frente. E a função emotiva sempre marcada na primeira pessoa. A função metalinguística, ela vai trabalhar com a ideia de que do texto falando do texto. Então, aqui eu estou falando de linguagem, e quando eu estou falando de linguagem, já estou usando a função metalinguística. Por quê? Porque eu estou discutindo linguagem. Então, eu uso a linguagem para falar da linguagem. Então, é metalinguagem. E o poema, o texto, que fala sobre ele mesmo, é um metatexto, é um metapoema. Então, vocês podem assistir filme que está falando de como faz um filme, ou dentro desse filme há situações de filmagens. Então, eu tenho aí um metafilme. Neste caso, eu tenho aqui, ó, estou desapontado com esta tira. Então, o personagem da tira está falando da própria tira. Então, é uma metalinguagem. Olha lá, um trecho de uma música de Adriana Calcanhoto. O nome da música é Minha Música. Então, olha lá. Minha música não quer ser útil. Minha música não quer redimir mágoas, nem dividir águas, não quer traduzir, não quer protestar. Então, eu tenho aí também a função metalinguística. E a função poética, por quê? Porque também eu tenho um trabalho com a linguagem. Olha, a repetição, novamente paralelismo sintático, eu vou ter aí a função a linguagem literária. Então, eu também tenho uma função poética no texto Minha Música. Quando nós discutimos gramática, os manuais de gramáticas, eles são totalmente metalinguísticos. Por quê? Porque eles estão discutindo a linguagem. Então, quando eu tenho a função metalinguística, é quando a linguagem fala da linguagem. Então, o poema fala como se faz um poema, um filme mostrando como se faz um filme. São funções de metalinguagem. O próximo, função fática. A função fática, ela vai usar o canal, ela quer estabelecer um contato. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Estão me entendendo? Então, eu quero estabelecer um canal. E aí, o outro, sim. No telefone, alô? Ali nós temos um exemplo. Alô, Houston? A missão foi cumprida, ok? Devo voltar à nave? Alguém me ouve? Alô? Sabe quando você está no telefone, aí a pessoa fala, e você fica mudo? A pessoa fala assim, alô? Para ver se tem alguém na linha. Então, é estabelecer esse contato. Então, a pessoa, para estabelecer esse contato, às vezes ela fica assim, ó. Sim, porque o outro fala, não para de falar, né? Aí você só fica, sim, nossa. Quer dizer, para que o outro ouça, veja que você está ouvindo. Então, quando você está do outro lado fazendo isso, você está estabelecendo o contato. Tenta ficar mudo para ver se o outro não vai falar, oi, você está me ouvindo? Você está aí? Tá? E aí nós temos um trecho de uma música de Chico Buarque, que é Sinal Fechado, que também trabalha com a função fática, além da poética, é claro. Olha lá. Olá, como vai? Eu vou indo, e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar meu lugar no futuro, e você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sonho tranquilo. Quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo. Então também tem isso, né? Às vezes você encontra alguém na rua, e aí? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Como vai? Tudo bem. E você? Tudo bem? Então, a função fática é isso, é estabelecer esse contato. Sabe quando você entra num elevador, aí você vê outra pessoa, aí você tem que estabelecer um contato, né? Tem dois seres humanos ali, então, tá quente hoje, né? Vai chover, né? É isso, função fática é isso, é estabelecer contato. Opa, pulei um. Vamos à função poética. A função poética, ela vai trabalhar com o quê? Com o trabalho literário com a linguagem. Então, isso não quer dizer que a função poética esteja apenas no poema. Tanto é que eu trouxe um texto em prosa. Mas também a função poética, como eu já mostrei para vocês, estava numa propaganda. Por quê? Porque usou o trabalho com a linguagem, a polissemia da palavra. Então, olha só esse texto. Verdes mares bravios de minha terra natal,
onde canta a jandaia, nas frondes da carnaúba, verdes mares que brilhais, como líquidas esmeraldas aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros, serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. É um trecho de Iracema, de José de Alencar. Mas observe como ele vai trabalhando a linguagem poética. Verdes mares bravios, olha só, personificando o mar. Ele é bravo, de minha terra natal, onde canta a jandaia, nas frondes da carnaúba. Então, vai trabalhando essa questão, comparando o mar a uma líquida esmeralda, os raios, né, pergolando as alvas praias. Então, ele vai buscando metáforas, comparações, para poder trabalhar e fazer um texto poético. Então, a função poética da linguagem, ela vai trabalhar com isso, buscando todos os recursos poéticos, de figuras de linguagens, de musicalidade dentro do texto, para que esse texto ganhe essa dimensão poética da linguagem. Ok? Então, essas funções da linguagem, para que vocês tenham essas noções, em que momento eu uso uma determinada linguagem, em que momento tem uma outra função da linguagem, para se ter essa noção de como funciona a linguagem. Não que você vá sair pensando, agora eu estou usando essa função, agora eu estou usando aquela. Mas para que você tenha uma noção dessa dimensão, de como que a linguagem atua, de como que ela funciona. Ok? Então, até a próxima, na aula que teremos sobre coesão.